Ninguém te prepara para os momentos difíceis, mas o que você vai ouvir agora pode te fortalecer. Ao começar a registrar a história da sua própria vida, lembre-se de que a direção nunca esteve fora das suas mãos. A caneta sempre foi sua, mesmo quando você achou que alguém a tinha tomado. Cada escolha, cada silêncio e cada passo moldaram o que você é hoje. Querer de verdade não é apenas desejar em pensamento, é sustentar a decisão quando ninguém está olhando. É continuar escrevendo, mesmo quando as páginas parecem confusas. Você precisa provar para si mesmo, todos os dias, que isso importa. Não com palavras bonitas, mas com atitudes repetidas. É simples manter fé quando tudo funciona, quando os resultados aparecem rápido e o caminho parece fácil. Mas a vida real não se constrói nesses momentos. Ela se revela quando o cenário muda, quando as respostas somem e a dúvida tenta assumir o controle. É aí que a sua história começa a ganhar peso, profundidade e verdade. A realidade não pede permissão para testar você. Ela simplesmente chega. E quando chega, muitos escolhem parar, sentar e aceitar. É por isso que o mundo está cheio de histórias interrompidas, sonhos abandonados e talentos nunca revelados. Poucos são os que se levantam quando tudo aperta, quando as portas se fecham e quando o esforço parece não gerar retorno. Mas são esses poucos que escrevem capítulos que inspiram. Você não pode construir nada duradouro se decidir parar agora. Desistir não apaga a dor, apenas transfere o arrependimento para o futuro. A vida exige continuidade, exige presença, exige alguém disposto a enfrentar o desconforto sem fugir. A sua permanência em pé, mesmo cansado, já diz mais sobre você do que qualquer discurso. É nesse ponto que a diferença começa a se formar, silenciosa, firme e transformadora. O mundo não precisa de mais alguém que desapareça diante da pressão. Ele precisa de pessoas que atravessem os próprios momentos difíceis sem perder a essência. Pessoas que consigam iluminar tempos escuros, permanecer firmes quando o ambiente é hostil e agir com consciência, mesmo quando a indiferença parece dominar tudo. A maioria vive presa a pensamentos coletivos, repetindo padrões, aceitando limites impostos e chamando isso de normalidade. Mas crescer exige mais. Exige um apetite que ultrapassa o comum, um desejo que não se satisfaz com o mínimo. Pensar além do que é esperado, agir além do que é confortável e se posicionar além do que é seguro. Não para provar algo aos outros, mas para honrar aquilo que você sabe, no fundo, que pode se tornar. Se você quer alcançar mais, inevitavelmente precisará se tornar mais. Não existe crescimento real sem mudança de postura. E essa transformação começa quando você se coloca em situações que desafiam quem você é hoje. Sair da zona de conforto não é um ato impulsivo. É uma decisão consciente de não se limitar ao que já é conhecido. Não há método mais eficaz para enfrentar o medo do que encará-lo de frente. Quanto mais cedo você se afasta do espaço onde tudo parece previsível, mais rápido percebe que aquele conforto era apenas uma ilusão. O lugar onde você se sentia seguro também era o lugar onde você parou de evoluir. Tudo aquilo que você deseja da vida está guardado do outro lado dessa barreira invisível chamada medo. E atravessá-la é um passo inevitável para quem escolhe avançar. Chega um momento em que não dá mais para adiar. É hora de acordar, de ir além e de assumir a responsabilidade pelo próprio crescimento. A pergunta não é se você está pronto, mas se está disposto. Porque prontidão não nasce da ausência de falhas. Pelo contrário, se você nunca errou, nunca caiu, nunca se frustrou,
então também não construiu força, coragem ou sensibilidade. Essas qualidades não surgem do conforto, elas são moldadas na dor, na resistência e na luta silenciosa. Cada dificuldade enfrentada deixou marcas, e cada marca carrega aprendizado. Você sentiu dor porque tinha estrutura para suportar. Você enfrentou desafios porque tinha capacidade para atravessá-los. A vida que você recebeu não foi um acaso, foi uma confirmação da sua força interior. Haverá um dia em que outros olharão para você e reconhecerão o caminho percorrido. Eles verão alguém que não parou, que não recuou e que não se perdeu no meio do processo. Você chegou até aqui porque sobreviveu a tudo que tentou te parar e da mesma forma seguirá adiante enfrentando o que ainda virá. Não existe crescimento sem confronto. Não existe força sem resistência. Não existe evolução sem esforço contínuo. Cada obstáculo cumpriu um papel na sua formação. Cada desafio exigiu uma versão mais consciente de você. O sucesso não é um evento isolado, é o resultado acumulado de escolhas feitas quando ninguém estava aplaudindo. Entender isso muda completamente a forma como você encara as dificuldades. Nada do que acontece é vazio de sentido. Existe um propósito em cada fase, mesmo quando ele não é claro. Algumas experiências chegam para fortalecer, outras para ensinar paciência, outras para revelar ao mundo a firmeza do seu espírito. Tudo carrega uma razão. Reconhecer isso traz equilíbrio. Comparar-se com os outros apenas enfraquece o seu valor, porque cada trajetória é única. As diferenças não são falhas, são marcas de identidade. Não baseie suas metas no que os outros consideram importante. Apenas você sabe o que faz sentido para a sua vida. Honrar isso é um ato de respeito consigo mesma. Quando você entende quem é, deixa de correr atrás de validações externas e passa a construir algo verdadeiro, sólido e alinhado com sua essência. Não trate como garantidas as coisas que estão mais próximas do seu coração. Elas sustentam o sentido da sua caminhada. Segure-as com firmeza, como quem entende que sem propósito a vida perde cor. Não permita que o tempo escape entre lembranças do passado ou expectativas do futuro. A vida acontece agora, um dia de cada vez. É no presente que as decisões são feitas e que os rumos são definidos. Enquanto ainda houver algo a oferecer, nada está realmente encerrado. O fim só chega quando a tentativa é abandonada. Admitir imperfeições não é fraqueza, é humanidade. São essas fragilidades que conectam histórias, aproximam pessoas e constroem empatia. Viver consciente do agora é um dos maiores sinais de maturidade. Não atravesse os dias com tanta pressa a ponto de esquecer de onde veio e para onde está indo. Aprender é um processo contínuo e o conhecimento não pesa, ele liberta. Sempre há espaço para crescer, ajustar e melhorar. Cair faz parte, levantar também. Não complique o que precisa ser feito. Comece. Faça por você. Assuma o compromisso de evoluir constantemente, mesmo quando isso gerar desconforto. Tornar-se responsável pelo próprio destino exige disciplina, presença e coragem. Há sempre uma escolha sendo feita, consciente ou não. Ou você assume o controle da sua vida ou entrega as decisões ao acaso. Essa escolha define tudo o que vem depois. Quantas vezes você já olhou para trás e pensou que teria feito tudo diferente se soubesse o que sabe hoje? Esse pensamento é comum, mas ele carrega um alerta. O sucesso tem um custo real e a vida cobra esse preço sem exceções.
Não existem atalhos sustentáveis, não existem facilidades duradouras. O que ainda não foi conquistado não pode ser tratado como garantido. O sacrifício precisa ser feito antes da recompensa, sempre. A vida não aceita pagamentos parcelados, ela exige entrega completa. Entender isso muda a forma como você encara o esforço diário. O desconforto deixa de ser um inimigo e passa a ser um sinal de progresso. Por isso, comece agora a pagar o preço necessário. Enfrente aquilo que você vem evitando. Faça as ligações que adiou. Encare a ansiedade. Cuide do corpo. Fortaleça a mente. Estude mais. Acorde mais cedo. E execute aquilo que você sabe, no fundo, que deveria ter começado há muito tempo. Use este momento como um aviso direto da vida, um chamado para despertar, um convite para reconhecer a grandeza que existe em você. Sentir desconforto é parte do processo. Sonhar novamente é um passo essencial. Avançar em direção ao que sempre foi seu é uma decisão que transforma tudo ao redor. Quando você começa a mudar, as pessoas percebem, amigos notam, colegas sentem, a família observa e a própria vida responde. Portas se abrem, caminhos surgem e conexões certas aparecem. O ambiente se ajusta à nova postura que você assume. Não é sorte, é alinhamento. Quando você se compromete com um crescimento, a vida se compromete em sustentar o movimento. Cada avanço cria novas possibilidades. Cada escolha consciente amplia o horizonte. O próximo nível sempre responde à coragem do passo atual. Se dentro de você existe a sensação de que pode ir muito além do que já realizou, esse sentimento não é aleatório. Ele é um sinal, um chamado interno para a evolução. Ignorá-lo é se acomodar. Ouvir é iniciar uma transformação real. Tudo começa com uma decisão clara. Continuar como está ou se permitir mudar. O processo exige entrega, constância e disposição para atravessar o desconforto. Mas a recompensa é uma vida vivida com intenção, presença e verdade. A escolha permanece nas suas mãos. Sempre esteve. Agora cabe a você decidir qual história continuará sendo escrita a partir daqui.